presentar a un gran amigo, el doctor Arnaldo López Colombo. Él es médico, internista e infectólogo de la Universidad de Sao Paulo, Federal de Sao Paulo. El doctor Arnaldo posteriormente realizó una maestría en micología médica en San Antonio, Texas, autor y coautor de un total de 110 publicaciones en revistas indexadas, incluyendo artículos originales en las más prestigiosas como el New England Journal of Medicine, Clinical Infectious Diseases and Clinical Microbiology Review. Ha organizado varios estudios de vigilancia multicéntricos para caracterizar la epidemiología de las infecciones micóticas emergentes en Brasil y ha participado activamente en varios programas de vigilancia a nivel mundial para evaluar la resistencia de los antifúngicos azólicos en Cándida. Revisor y miembro del consejo editorial de muchas revistas médicas, consultor para varias instituciones de investigación líderes en Brasil, así como compañías farmacéuticas. Actualmente es profesor de medicina y jefe de laboratorio especial de micología en la División de Enfermedades Infecciosas en la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo, asesor senior Gafi y Life, el Consejo Internacional Instituto de Cáncer en Sao Paulo, Brasil. Además es un gran amigo de Colombia, un gran amigo que ha impulsado la micología en la región y especialmente en nuestro país. Y tenemos un especial aprecio por Arnaldo. Arnaldo nos va a contar sobre las nuevas tendencias en la epidemiología de la aspergilosis invasora y desafíos para el... Hola a todos. Gracias, José, por la presentación. Es un gran honor, un placer estar acá con mis amigos de Colombia, especialmente doctora Pilar, Indira, José Onati, y felicito por las guías. It's also a great pleasure and honor to chart this table with Professor Thomas Walsh. Vamos a hablar de tendencias na epidemiología de aspergilosis, disclosures. Aprovecho para invitarlos para Infocus 2021, Córdoba. Então, aspergillus é um patógeno de sucesso. Está presente em todo o mundo, em diferentes continentes e países, incluindo todo o país da América Latina. Está em aire e respiramos algo como 11.000 litros por dia. E esta é a chance que você tem de inhalar como hundreds of thousands de esporos de aspergillus. Há um grande rango de espécies, mas os complexos de espécies que mais infectam o ombro são Aspergillus fumigato, Flavo, Niger e Terrius. Como ha mencionado meus colegas anteriores, há várias síndromes que podem ser documentadas ocorrer em enfermos de risco. Se você não tem hipersensibilidade, se você não tem enfermidade com alteração estrutural de los pulmones ou não tem imunossupressão, pode se quedar colonizado por aspergillus sem desenvolver nada. Se tem hipersensibilidade, pode ter problemas com quadro de asma, sinusite crônica, a forma estrutural, enfermidades como tuberculose, altamente endêmica em nossos países. É muito comum a ocorrência de formas crônicas. E, por final, vamos a discutir, e o foco maior, enfermos que se colonizam e infectam por aspergillus e têm enfermidade associada à imunossupressão. Poucas palavras sobre as formas crônicas de pneumonia. Temos burden, se acredita que a carga seja de praticamente 3 milhões de enfermos com aspergilose crônica pulmonária. Estudos de cohorts mostram que 20 a 40% de todos os tuberculoses que são reconhecidos tardiamente em nossos países desenvolvem bronquiectasia, cavitações e veja o risco de desenvolver precipitinas contra aspergillus em 5 anos, 17 a 25%. Então, isto é uma carga enorme de enfermos e, por supuesto, isto impacta em mortalidade. Qual é a apresentação clínica de enfermos que desenvolvem
neumonía crónica por aspergilosis. Es lo mismo que tuberculosis. Es tos, hemoptisis, disnea, pérdida de peso, fiebre, y estos son tratados comúnmente, empíricamente, como aspergilos, no como aspergilos, mas como tuberculosis. Entonces, esta es una enfermedad negligenciada en nuestros países, y vea el impacto tremendo en la sobrevivencia de enfermos que tengan aspergilosis pulmonaria crónica. Si usted tiene enfermedad unilateral o bilateral, la pérdida de sobrevivencia es brutal. Incluso hay también impacto. Estos son enfermos que toman triazólicos por muchos meses, pueden desarrollar resistencia a azólicos, y esto también va a impactar en su sobrevida. Mas, como comenté, el foco de mi presentación será mayor con aspergilosis invasora. Esto es un artículo de revisión muy interesante, muy didáctico para entender todo lo que se pasa con aspergilosis en términos de fisiopatogenia, epidemiología, diagnóstico. Vea que durante los primeros años del siglo pasado, la gran preocupación que teníamos eran con leuquemias agudas, con trasplante de órganos, trasplante halogénico, trasplante de pulmón. Mas vea que más cerca del año 2000, también se pasa a trabajar el concepto de que malignâncias linfoides y no solo las mieloides agudas pueden desarrollar aspergilosis. O que el grande cambio que ocurrió en los últimos 20 años ha sido la ocurrencia de grupos de riesgo entre los no neutropénicos, enfermos no sometidos a trasplantes que desarrollan en UCI aspergilosis invasora. Vamos a discutir varios grupos, incluindo influenza, capa, y más recientemente con el cambio de estrategias para tratar malignidades hematológicas, incluindo inhibitores de quinase y también CAR T-cells. Esto ha impactado la epidemiología de aspergilosis. De una forma global, tenemos ainda poblaciones de alto riesgo, particularmente las enfermedades hematológicas, leucemias agudas, trasplantes halogénicos, trasplante halogénico con mismatch donor, haploidénticos, rechazo de inserto contra el huésped. Tenemos también una ocurrencia entre los trasplantes de órganos sólidos, sobre todo el pulmón, cardíaco. Vea que las tasas hay un gran rango de ocurrencia, pudiendo llegar en estos grupos como de 5 a casi 20% de ocurrencia. Hay un grupo de enfermedades con deficiencia inmunoprimarias en niños, sobre todo granulomatosis crónica, enfermedad granulomatosis crónica, y ve acá que ahora aparece también terapia intensiva con grupos de riesgos que vamos a discutir. Entonces vamos a empezar por el burden en enfermos hematológicos. Estos son varios estudios conducidos a lo largo de los años 2000, y se ve que hay un gran rango en ocurrencia, mesmo cuando hablamos de enfermos de alto riesgo, como leuquemias agudas, como trasplante de célula madre halogénico. Usted puede tener un gran rango. Esto significa que mesmo enfermos de alto riesgo no son lo mismo. Hay moduladores de riesgo que pueden incrementar o disminuir la posibilidad de aspergilosis cuando se habla de leucemia aguda, cuando se habla de trasplante de célula madre. La edad, la exposición previa a tabaco, a hábitos de trabajar con jardinaje, a comorbidades, sobre todo EPOC, a episodios anteriores, la epidemiología previa, sin duda, la ocurrencia previa de una enfermedad fúngica, el tipo de profilaxis que se utiliza, el karyotyping y el estatus de la enfermedad de base, o que se aguarda, o que se espera de respuesta por la terapia inicial, la posibilidad de ser una leucemia aguda de nuevo versus relapse, el tipo de quimioterapia que se hace, la modalidad de trasplante y, por supuesto, todo el control que se tiene ambiental, lo que dice respecto a aire y agua.
Então, vejam que há uma série de fatores que podem modular a ocorrência. Veja que, entre os fatores prévios à exposição de risco, recentemente, um estudo muito interessante mostrando o uso de cannabis. Vocês sabem que cada vez mais há países que liberam o uso de cannabis. Na América Latina, Uruguai, por exemplo, ha completamente liberado. E este estudo, que foi realizado com uma população americana com seguro de vida, vê acá que pessoas que usam cannabis têm quase 3 vezes mais o risco de desenvolver uma enfermidade fúngica quando comparado àqueles que não consomem tabaco. Então, antes mesmo da quimioterapia em enfermos com leucemias agudas, devemos investigar condições de moradia, exposição a tabaco, exposição a marihuana, ver que são situações que podem incrementar risco e, sobretudo, em enfermos com maior idade e imunocompromissados. Mesmo na era de profilaxis composta ao voriconazol, é importante que saibamos que ainda há um risco muito importante para as enfermidades hematológicas. Este é um estudo de meta-análisis. Me vou focar nos enfermos que tinham malignas, hematológicas malignas, submetidos à indução de remissão, mas também os transplantados halogênicos foram trabalhados nessa análise, que enrolaram estudos com pelo menos 50 casos e uma definição muito estreita de infecção por aspergillus. Então, veja, um número muito grande de pacientes at risk avaliado quando se analisa a ocorrência de aspergilose invasora no grupo que recebe profilaxis, você tem 4% de um promédio de ocorrência. ¿Por que ainda ocorre? Porque você tem enfermidade de base refractária, porque há problemas de absorção, porque há problemas de superexposição que não são resolvidos por la profilaxis. Então, a profilaxis não ha terminado com a aspergilose no contexto de enfermos hematológicos. Claro, por supuesto, para aqueles que não tomam profilaxis contra MODS, hacen só com fluconazol, a ocorrência é maior. E a boa notícia é que, afortunadamente, veem que a mortalidade caiu a cerca de 30%. Há poucos estudos da América Latina que evaluam a ocorrência de aspergilose de forma sistemática em enfermos hematológicos. Este é um estudo que conduzimos com NUCCI em 8 centros médicos em Brasil, uma análise de 900 enfermos sob risco, e teríamos em leucemias agudas, a grande maioria dos hospitais não usavam posaconazol profilaxis, 80% desses enfermos não estavam em filtro EPA, que é a realidade da América Latina, e vê a grande ocorrência de infecções fúngicas em leucemias agudas. Sobretudo aspergiloses, uma ocorrência de quase 13%. Isto também, no transplante halogênico, um número de aspergiloses, mas veja, muita fusariose. Essa é uma característica do Brasil. Temos muita fusariose e uma mortalidade de cerca de 40% em 6 semanas. Este é um estudo mais recente que publicamos sobre nossa casuística de fungal infection em nosso hospital, uma análise de 300 enfermos submetidos a transplante, 600 com malignidades hematológicas, e veem a ocorrência, uma vez mais, de aspergiloses no transplante halogênico como 4%, e uma vez mais, acute leuquimia, 9%. Então, não há dúvida que temos muita aspergilose na América Latina, sobretudo no contexto de hospitais que não utilizam FUTRO-EPA, não utilizam profilaxis. Além de leucemias agudas, mieloides, além de transplantado de célula-madre, há algumas séries que têm mostrado que mesmo doenças linfoproliferativas crônicas, enfermidade linfoproliferativa crônica, em algum contexto, pode ocorrer aspergiloses. Não na primeira estratégia para conter a malignidade, mas veja, múltiplo mieloma e agressivo não-Hodgkin linfoma podem ter, quando estão na segunda linha de terapia, na terceira linha de resgate, depois que fazem mais de um transplante, sim, também pode constituir
una populación de riesgo para aspergilosis. Hablamos mucho de leucemia mieloide aguda, mas es importante que se diga que también las leucemias linfoides pueden ser de riesgo, alto riesgo por ocurrencia de infecciones fúngicas. Esto es un estudio randomizado comparativo de liposoma Onfo B 3 veces por semana versus placebo, que es un estudio negativo, porque la ocurrencia de infecções fúngicas no placebo e na anfotericina liposomal não foi muito diferente. E o que quero mostrar é que a ocorrência de probable fungal disease, a grande maioria de estos eram casos de aspergilose, foi também bastante frequente em leucemia linfóide aguda. Este é um estudo na Itália mostrando uma coorte de leucemias agudas, incluindo mieloide leucemia y linfoide leucemia, y había una ocurrencia en rango bastante semejante. Por tanto, debemos también considerar leucemias agudas como un trasplante. Y ahí cambiamos por la era de nuevos fármacos específicos para tratar enfermedades malignas. Entonces, acá el uso de ibrutinib ha cambiado la historia natural de enfermos con leucemia linfoide crónica. Esto es el lado interesante de la moneda, mas otro problema que se ve es que estos enfermos, sobre todo cuando ibrutinib es utilizado como segunda opción en el resgate de una enfermedad que se ha descontrolado, hay la posibilidad de ocurrencia de infecciones en esos enfermos, incluido infecciones por hongos. Sabemos hoje que as tirosinoquinase são importantes, não somente um alvo, no caso de Bruton, tirosinoquinase, para contener a proliferação de linfocitos malignos, mas também tem um papel, um rol, tem uma importância na ativação de macrófagos e na morte intracelular de neutrófilos, de aspergilo por neutrófilos. Então, há séries distintas taxas, distintas ocorrências de aspergilose invasiva, que pode ser tão baixa como 2% nesse estudo, ou tão alta como estes enfermos que tinham uma lesão primária por linfoma em sistema nervoso central, recebiam altas doses de corticosteroide e um grande número deles ha desenvolvido aspergiloses. Cambiando de ibrutinib, há também um grande interesse por a ativação de linfocitos com uma estratégia para contener doenças malignas, enfermidades malignas, enfermidades autoimunes e tumores sólidos. Então, se retira por leucoforese uma população de célula T, se hace uma engenharia genética para ativar estes linfocitos contra alvos específicos, se hace a expansão ex vivo e vuelva a administrar linfócitos T activados para contener el cáncer. O que se pasa es que algunos side effects han sido documentados nestes enfermos que reciben diferentes T-cell therapy. Entre los problemas, além de la sobrecarga de citocinas, que puede ter un storm de citocinas inflamatorias, puede ter injuria de células normais, neurotoxicidade, anafilaxia, citopenia, T-cell citopenia prolongada, às vezes mesmo neutropenia. Então, há a possibilidade que esta estratégia, que é fantástica para contener enfermidade refractária, pode também incrementar a possibilidade de infecções. A grande maioria das infecções ocorrem, são comunitárias, infecções de trato urinário, infecções de sinusites, bacterianas, mas há um grupo que pode desenvolver, sim, infecções fúngicas, incluindo aspergiloses. E o último capítulo é que, claro, os organismos são muito inteligentes e também podem desenvolver mecanismos de resistência. Então, sabemos que a profilaxis com posaconazol, depois desse estudo de Cornell, mostrando um grande impacto na prevenção de morbidade e mortalidade por aspergiloses em leucemias agudas, mieloides, este fármaco tem sido utilizado com grande frequência. O problema, veo que se passa o impacto de 4 anos
de profilaxis con novos triazólicos, ANT-modes, o hay una ocurrencia mayor de breakthrough infections causadas por aspergillus no fumigatos y other modes, incluindo mucorales, fusarium, pseudosporium. Então, a profilaxis reduz a aspergilose por fumigato, mas cria outro problema. Há poucos dados sobre a ocorrência de aspergilo resistente em América Latina. Este é um estudo que fizemos multicêntrico em 600 médicos no Brasil, 130 diferentes episódios de colonização e infecção por aspergilos, e veja que tivemos 3 casos com nomes difíceis de se pronunciar. Quando você tem nome de aspergilos que é difícil de pronunciar, vea, esto pode ser aspergillus resistente a vários fármacos. Também temos a oportunidade de surpreender aspergillus lentulus, que hace parte del complexo fumigatos, mas tiene un comportamento completamente diferente porque es muy resistente a triazólicos y mesmo a anfotericina. Então, la presión selectiva de fármaco tem elevado a ocurrencia de aspergilosis no fumigatos, muchas veces resistente a fármaco. Un otro capítulo que te ha ocurrido es la posibilidad de depresión para que aspergillus fumigatos, una vez expuestos en enfermos con leucemia prolongadamente, possa se tornar também resistente com mutações em CYP51 que o tornam resistente a fármacos. Uma vez mais, poucos dados na América Latina, mas acá temos estudo que conduzimos com 220 aspergilos isolados de 6 centros médicos e 4 cidades, e vimos 4 isolados com MIC algo aumentado, mas nenhum tinha a mutação que prediz resistência. Então, creio que a sua ocorrência em América Latina ainda é pequena. Este é um segundo estudo publicado recentemente também em Brasil, 200 aspergilos em um único centro, e somente 2 isolados tiveram a mutação. Uma ocorrência minoritária. Não parece ser um fenômeno de importância. E como está a presença de aspergilo fumigato resistente em Colômbia? Sim, você tem na agricultura, porque Colombia es un exportador de flores, conocido mundialmente. Cuando se ve este artículo de revisión publicado sobre todos los casos ya reportados de resistencia en Latinoamérica, Colombia aparece varias veces, mas siempre con isolados obtidos de environment, nunca isolados clínicos. Entonces sí hay resistencia en Colombia, mas afortunadamente parece ser raro entre pacientes. Então, sim, devemos nos preocupar a hacer identificação molecular e teste de sensibilidade, sobretudo quando se tem breakthrough infection em enfermos que recebem por largo período profilaxis, empirical therapy, pacientes que não estão respondendo adequadamente. Você deve se preocupar em fazer a identificação molecular para ver espécies crípticas ou também resistentes a triazólicos. O último capítulo, la ocurrencia de aspergilosis en enfermos de UCI no hematológicos ni trasplantados. Estudios de Jean Vincent en Bélgica de necropsia identificaron enfermos con aspergilosis que no tenían parte de grupos de risco clásico. Então, na Europa, vários estudos se seguiram mostrando um rango de 0,2 a 6,9 de aspergiloses em enfermos de UCI que não são hematológicos, não são submetidos a transplantes de órgãos. Veja que interessante esta publicação agora do grupo de David Denny em enfermos que têm suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica. 2 UCI em UK, quase 200 enfermos que tinham uma pneumonia associada à ventilação mecânica e que sacaram o sangue, sacaram lavado broncoalveolar e 12% desenvolveram aspergilose infecção. Uma mortalidade de 33%, algo maior do que a mortalidade vista em quem não tinha a ocorrência de aspergiloses. Então, sim, EPOC, falência aguda, hepática, pneumonia associada à ventilação mecânica, contaminação de cirurgias prolongadas,
incluso cirurgia cardíaca, influenza e Covid-19, agora são considerados fatores de risco para aspergilose. Vejam acá este estudio caso control, muy interesante, realizado en Bélgica y Holanda. El grupo control tenía una neumonía adquirida en la comunidad con influenza negativo para influenza. Vea que estos enfermos necesitaron ventilación mecánica, 5% de ocurrencia de aspergilosis, no tenían cáncer, no tenían trasplante de órgano. Esto es la asociación de neumonía, ventilación mecánica y largo periodo de UCI. Cuando se pega el grupo con influenza grave, se tenía casos de influenza grave sin ninguna inmunosupresión, 14%. Brutal, una ocurrencia muy larga. Si usted tiene, além de influenza grave, alguna causa de inmunosupresión, cáncer, trasplante de órgano, esto puede llegar a 32%. Estos datos de Europa no han sido reproducidos en América, mas seguro que influenza puede incrementar las chances de aspergilose invasora. A capa, aspergilose asociada a COVID, tem sido muy estudiada en Europa. Diferentes estudios realizados en Europa. Hay una controversia sobre cuál la mejor estrategia diagnóstica y cuál su sensibilidad y especificidad. Mas vea que, regardless of the tipo, independiente del tipo de estrategia que utiliza, si usted hace lavado broncoalveolar no dirigido por broncoscopia, si usted hace aspirado traqueal o se hace lavado bronquiolar, las taxas son todas muy altas, independiente del tipo de estrategia que se usa. Entonces, en Europa, este es un problema que ha sido muy bien documentado. Este es el mejor estudio disponible, un estudio italiano multicéntrico. Usted tiene como 108 ICU patients, todos con COVID, que fueron sometidos a una broncoscopia entre el tercero y el nono día después de admisión hospitalaria en UCI. 30% casi desarrollaron aspergilosis. Y vea qué interesante, acá usted tiene el valor inicial del lactomanano comparado a la tasa de mortalidad. Y hay una relación directa entre la carga fúngica no lavado bronquialveolar y la alta mortalidad, estableciendo una relación causal. Y una vez más, la mortalidad fue mejor no grupo con capa do que el grupo que no estaba infectado por aspergilos. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de varios estudios publicados recientemente y un rango muy grande de ocurrencia, más promedio de 10%, os que es muy grande. Y un estudio últimamente publicado, un análisis de 20 centros, un centro en los Estados Unidos apenas, 9 países. Todos fueron asesados con criterios diagnósticos do consenso recientemente publicado y 590 enfermos at risk, o que vieron un 10%, una vez más, de ocurrencia con un rango de 1,7 hasta 26%. Entonces, hay de forma general una diversidad de ocurrencia que puede significar peculiaridades de la enfermedad de base o de la estrategia diagnóstica. Factores de riesgo en Cox Regression Analysis fueron la edad, cualquier soporte ventilatorio necesitado y el uso de inhibidor de interleucina 6, tocilizumab. Comentarios finales. En América Latina es mandatorio incluir aspergilose crónica no diagnóstico diferencial de enfermos que tienen síndrome de tuberculosis, síntomas y sinais subjetivos de tuberculosis. Aspergilose, a despecho de tanta profilaxis na hematología, continúa prevalente y está aumentando los grupos de riesgo na hematología, incluindo aquellos enfermos que reciben ibrutinib o CAR T-cell. Há un grande número de reportes mostrando grupos de riesgo entre enfermos de UCI que pueden desarrollar aspergilosis, más en Europa do que en otras partes del mundo, mas también hemos visto nosotros en nuestro medio. Y por último, aspergilos resistencia a triazólicos es un problema que ha sido reportado por todo el globo, mas afortunadamente ainda es minoritario na ocurrencia de nuestros enfermos.
Gracias por su atención